Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre as melhores técnicas e de estudo para ajudar vocês a tirarem um melhor proveito e aprender de forma mais eficiente, conquistando as suas metas e arrasando nos estudos. Eu sei que muita gente tem dito assim, eu não estou tendo tempo para estudar, mas se você encontrar a técnica perfeita, você acaba tirando o melhor proveito. Então eu pensei em gravar esse vídeo para que vocês, eu já postei várias aulas, mas muita gente tem dificuldade de escolher a melhor técnica. Então por isso que eu quero falar isso hoje para que vocês rumem o sucesso. Vamos lá? Antes de começar, eu queria agradecer aos 301 inscritos. Cada dia tem chegado mais gente e isso faz muita diferença para eu querer continuar o canal. Gratidão a todos. A primeira técnica, ela é a técnica que chama Pomodoro. A técnica Pomodoro, como muita gente não habla italiano o Francesco Cirillo, em 1980, ele usou um timer que ele tinha na cozinha, por acaso no formato de tomate. E tomate em italiano chama Pomodoro, então ficou esse método conhecido como Pomodoro, porque ele é um método que ele ajuda a gerenciar o tempo de estudo e do trabalho. Então quem precisa de ter organização para tempo de trabalho também pode ser usado. Então o nome vem do próprio timer, que era em formato de tomate, e ele usou para dividir o tempo de foco e descanso. Então vamos lá. Quem se cansa muito fácil quando está trabalhando a questão cognitiva, mental, propedêutica, então você estuda 25 minutos com foco total, faz uma pausinha de 5 minutos e faz isso em 4 ciclos. Então 25, pausa 5, 25, pausa 5, e aí depois que você fez esses 4 ciclos, você descansa, ele diz em torno de 15, mais de 15 a 20 minutos. Então esse é o método Pomodoro, que para quem tem falta de concentração, que tem muita dificuldade em ficar muito tempo parado, né? O pessoal que é mais ativo, esse método Pomodoro tem bastante eficiência. Então pensem nisso aí, se você é aquele que precisa parar, ajuda bastante, dá uma refrescadinha, 5 minutos, e depois de 4, de 25, os 15 ou 20 minutos. O segundo método é o Robson SQR3, que é um método chamado assim porque foi desenvolvido por pesquisadores e educadores envolvidos em SQR3, que é uma sigla que representa em inglês. Então, survey, que é explorar, question, que é perguntar, read, que é ler, e recite, recitar, e review, revisar. Então, o SQR3 é em inglês, tá bom? Mas aí eu trouxe para o português para vocês poderem entender melhor. Então, como que você faz isso? Você explora, então você olha lá o conteúdo, ele diz que tem que ser rapidamente, então não ficar debruçado muito tempo. Aí, desse pequeno conteúdo que você analisou rapidamente, você cria perguntas, lê com atenção de novo o conteúdo, tenta lembrar sem olhar, revisa e reforça. Então, bem dinâmico. Então, você lê o conteúdo, cria pergunta, responde, sem olhar, revisa e reforça, tá? Então, esse método aí, ele é dinâmico. Então, para você que é uma pessoa mais ativa, ele cabe bem interessante, porque você não fica lá parado muitas vezes 25 minutos, só lendo, estudando, descansa, não. Ele é algo bem dinâmico de leitura e atenção de reforço, tá bom? O terceiro é o resumo, é o que eu faço, tá? Então, assim, é o que eu uso, mas pode não ser o melhor para você. O método de resumo é uma ótima estratégia, porque ele ajuda a condensar informações importantes. Então, você vai lá e coloca, você lê todo o texto e vai grifando, e vai colocando palavras-chave, vai pegando marca-texto. E aí é uma forma, para mim, clara e objetiva. Então fica mais fácil de revisar, entender o conteúdo, economiza tempo, na minha opinião, porque depois quando você voltar para estudar, você já tem lá
o que está grifado e facilita a minha memória. Eu tenho uma boa memorização, uma das minhas inteligências é a memória. Então vocês têm que entender, dentro dos métodos, qual é a sua memória. Não, eu não tenho uma boa memória, eu não sou uma pessoa que fixo muito, então você vai escolhendo o método que é melhor para você. Esse é o que eu uso, que são métodos de resumos. Eu fico até com dor às vezes na mão de tanto fazer digitando e falando sobre o que eu penso daquele texto, e aí coloco em algumas palavras o que o autor quer dizer, né? Quando eu estudava, os professores pediam esquemas no sentido de fazer fichamento, então a ideia do autor, o que ele defende, então é mais ou menos isso, tá? O quarto são mapas mentais. Eu vejo que hoje esse tem sido muito usado, tá? Então, por que é os mapas mentais? Eles são uma ótima ferramenta para ajudar a organizar ideias de forma visual. Então, uma pessoa que é mais visual, como eu, mas eu gosto de resumo, mas eu não sou muito boa para fazer os mapas mentais. Então, eu sou uma pessoa muito mais criativa. Eu sou mais de memória, não sou tão criativa. E aí, o que ele propõe? Você vai facilitar o seu entendimento junto com a memorização e criatividade, conectando conceitos de maneira que fica mais fácil de lembrar e aprender. Então você coloca uma ideia central e vai colocando ela em outras ideias, A, B, C, D, né? Em esqueminhas, né? Então mapa mental a gente pode resumir em esquemas que são úteis para você planejar seu estudo. Até tem gente que faz projeto e brainstorm, que é uma coisa que está na moda, que é chuva de ideias, né? Então, tempestade de ideias. Então, os mapas mentais também estão sendo muito usados ultimamente. E a última, que é a menos falada, mas que também é bem interessante e que eu uso também um pouquinho, por isso que eu quis trazer, que é a mnemônica, que é um método muito útil para ajudar as pessoas a melhorar a memorização. Então, como eu tenho uma boa memória, eu gosto de usar, porque o que ele faz? Ajuda você a reter as informações, tornando mais fácil lembrar dados, listas, conceitos mais complexos. Então, ele funciona assim, você associa o que quer a algo mais familiar, como uma frase, uma imagem, uma palavra-chave, e depois você vai ter uma facilidade maior de recuperar essas informações na hora certa que você precisa. Por isso que eu falo lá no meu vídeo de 30 dicas, e depois também tem os das 10 dicas para a prova. 30 dicas é para preparar antes, durante e depois da prova, o de 10 dicas só para a prova. É que na hora que você coloca em jogo todo o seu conhecimento, você vai fazendo o tempo todo da prova, 3, 4 horas, você vai lembrando. E o mnemônico é nada mais, por exemplo, aqui, casa começa com C. Então você associa as palavras com algo que seja útil para você. Então, por exemplo, também tem aí na imagem, minha avó tem muita joia, só usa no pescoço. Então você, MVTMJSUNP. Então é uma forma da pessoa decorar. Tem até as musiquinhas que tem muito nos cursões, né, preparativos para concurso, para vestibular, né, o cursinho também que chamava, né, o vestibular. Então, assim, eu também acho bom. Então, às vezes eu penso assim, o nome do autor, eu falei isso de uma dica, né, de você pegar uma folha, colocar o nome do autor e o nome do livro, porque normalmente o nome do livro traz muitas informações da ideia do autor e te dá um start, um início para você lembrar daquele assunto, tá? Então, assim, é muito importante que você pense qual é o melhor caminho para você, que escolha a melhor técnica. Então, quem ainda não sabe qual a sua melhor técnica, como eu estou dizendo que eu sei a minha, tenta, não deu certo, viu que não mudou, que você não conseguiu guardar aquelas informações facilmente, você vai testando as diferentes técnicas. Então, como eu disse, eu gosto da resumos e a mnemônica. E aí, você vai testando. Às vezes você vai ter uma técnica que você vai se identificar, ou mais que uma técnica, e vai combinando elas e adapta seu melhor estilo para chegar ao sucesso, a chegar àquilo que você quer, que você deseja. Porque eu acho que a gente precisa, né, buscar na nossa vida as realizações, e o estudo é um grande caminho. E eu queria que, se vocês gostaram do vídeo, deixar o seu like,
se inscrever, porque eu fico muito feliz todo dia que eu vejo lá os números crescendo. Para não perder nenhuma novidade, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!